Isso é profundo. Porque você pode ser alguém extremamente usado por Deus, mas por não dar lugar, por querer escolher como quer ser usado por Deus, aí fica parado, não avança, não faz. Quando nós tivemos a consciência de que quem tem que aparecer é Jesus, não a gente, aí se coloca como Deus quer. Porque tem coisas que você parece que não aparece. As pessoas não veem você fazer, mas aquele que está lá em cima, ele vê todas as coisas. Aleluia. Esse é um trabalho, existe um coral muito bonito, que cantava ao Senhor. Isso é um fato verídico, uma história, é algo que contaram, um testemunho muito abençoado. Um coral muito bonito que cantava ao Senhor, adorava o Senhor. E lá tinha uma irmã que estava há muito tempo naquele coral, muito tempo cantando ao Senhor, e se alegrava. E aquilo para ela era o que ela mais gostava de fazer. Aí chega um regente novo, desses regentes modernos demais, né? Muito moderno, muito novo, e começa a ensaiar o coral, e chega para a irmã, a irmã está mais idosa, a sua voz envelheceu, a irmã desafinou, não dá mais para a irmã cantar esse coral aqui, o nível subiu muito das vozes, está uma benção, então olha, eu peço que a irmã não deixe mais cantando nesse coral. E a irmã foi posta no banco, para não mais fazer aquilo que estava no seu coração. E aí aquele coral começou a diminuir, começou a declinar. Tinha um certo dia que acabou o coral. Acabou o coral. Coral tão grande, acabou. Não tinha mais aquele coral. E aí num certo culto muito abençoado, como um desses que nós temos aqui, aí alguém é usado por Deus em profecia para a igreja. Foi que a única pessoa que orava pelo coral foi posta de lado. Por isso que acabou. Aleluia. Aquela irmã era uma adoradora. Aquela irmã estava fazendo aquilo para o qual Deus a designou. Mas alguém tentou impedir aquela obra. E o resultado foi desastroso. É por isso que é importante você saber onde Deus quer te usar. Você ter a sensibilidade em perceber como Deus quer usar as pessoas. Para que você não seja um empecilho na vida de alguém. Não venha atrapalhar a obra que Deus tem na vida de alguém. E aí o corpo é prejudicado. Aleluia. Quando um membro é prejudicado, o corpo também é prejudicado. Você vai ver que no texto a seguir aqui, que quando um membro sofre, o corpo também sofre. Aleluia. Olha o 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Somos um corpo. Glória a Jesus. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então todos são importantes no corpo. Você não pode falar para alguém que aquele irmão é dispensável, aquela irmã é dispensável. Não importa a sua situação, todos são importantes no corpo. Porque alguns parecem que dão mais importância a uns do que a outros. É bem verdade que Deus levanta alguns com grande poder, né? Deus usa alguns de maneira tão bonita, tão maravilhosa, mas todos têm a sua importância no corpo. Glória a Jesus. E essa passagem aqui vai mais além ainda, se aprofunda mais nessa questão. Olha o 22. Antes os membros do corpo, de que parecem ser mais fracos, são necessários. Aquele que parece que é fraquinho, também é necessário. Não podemos julgar pela aparência, julgar pelo que são. Isso aqui está escrito na palavra de Deus. Para não achar que eu estou aqui fazendo uma obra de caridade, estou aqui me compadecendo com aqueles que são mais fracos, para que os irmãos tratem outro melhor. Não, é a palavra de Deus. Olha, todos, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos por serem menos honrosos, no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. A Bíblia nos exorta a nós vemos a importância de todos os membros. Agora, para que esse membro
para que esse membro ele dê valor, essa importância, ele precisa ser o quê? Participativo. Aleluia. Irmãos, na obra de Deus tem espaço para todos trabalharem, para todos serem úteis. Eu não sei em que área Deus vai usar muitos irmãos, mas cada um de vocês tem que buscar em Deus, saber do Senhor, de que maneira Ele quer e pode te usar. Existe algo no crente que é muito interessante, é o seu particular com Deus. Aleluia. Às vezes o pastor não sabe o seu particular com Deus. Qual é o seu particular com Deus? O pastor não vai saber o que todos, né, o particular de todos com Deus. Não vai saber. Alguns até conversam com o pastor. Alguns até se aconselham com relação a isso, com a obra de Deus. Mas nem todos. Mas cada um de nós somos responsáveis, aleluia, por nossa comunhão com Deus, por nossa intimidade com Deus. Nós aqui na igreja você vai ver instrumentos de Deus. Mas cada um de nós temos que buscar, ter a nossa busca pessoal com Deus, para saber os propósitos de Deus sobre a nossa vida, os planos de Deus, e nós agora perseguirmos para que eles se concretizem em nossa vida. Glória a Jesus. E aí você vê o versículo de número 23. O 24. Porque os que nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Ele se preocupa com aqueles que não têm muita honra. Aleluia. E aí, para finalizar aqui essa parte, para que haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Perceberam aqui? Tem que haver cuidado uns com os outros. Glória a Deus. É você tratar bem a todos. É você que está próximo se preocupar também. Não deixar somente a cargo do pastor. É difícil. Você dá conta de, você dá atenção a todos, quando muitos irmãos podem ajudar nisso. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala aqui. Olha o que ela fala. Tendo cuidado uns dos outros. Não é um dos outros. Tendo cuidado um dos outros. Não. Uns dos outros. É todos nós nos ajudarmos, para que venhamos a crescer com Deus. Glória a Jesus. Aí você vai ver aqui, que quando alguém padece, veja bem, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Se o membro sofre, todos sofrem. Se você no seu corpo tiver um corte no dedo do pé, você vai sofrer com esse corte no dedo do pé. O corpo todo vai sentir esse corte, essa dor. Você vai andar mancando, quem sabe? Vai mancar por causa do corte no pé, no dedinho do pé. Então todo o corpo é afetado com essa deficiência no pé. Aleluia. Então quando o membro do corpo de Cristo, ele está fraco, quando ele cai, o corpo sente. O corpo sente. Alguns interpretam de forma errada. Alguns acham que os irmãos querem tomar parte da sua vida. Não é. É porque você é parte do corpo de Cristo. E aí os outros se preocupam com você. Aleluia. Alguns acham que todos aqui estão para julgar. Não é isso. É porque aqui é um corpo santo. É uma igreja santa. E precisa andar em santidade. E aí se tem um membro que está enfraquecido, que está em queda, o corpo se preocupa. Ainda mais esse membro, ele põe a mão no arado para fazer a obra de Deus. A igreja se preocupa, porque a igreja exige que haja santidade. Aleluia. Isso é bíblico, irmãos. Aleluia. Nós não podemos nos envolver com o que falam por aí, que querem tomar parte de sua vida, querem mandar na sua vida, querem te destruir. Não é isso. Isso aqui é um corpo. Aleluia. É a igreja do Senhor, que tem que ser santa. Então vai haver sim cobrança, vai haver preocupação,
para que todos andem conforme a palavra de Deus. O grande problema é que às vezes falta habilidade em demonstrar essa preocupação. E aí algumas pessoas não têm habilidade em falar palavras que venham ajudar. Muitas vezes não fazem nem por maldade. Algumas vezes não tem o tato para falar coisas que vão edificar. E aí causa um problema grande no corpo de Cristo. Pessoas se afastam porque ouviram coisas, que não gostariam de ouvir. Às vezes falta humildade também para ouvir, reconhecer o seu erro e buscar o conserto. Então são vários motivos que causam o afastamento de alguns membros. Às vezes ele ouve e não tem humildade para ouvir. Às vezes ele ouve de maneira que não deveria ouvir. Às vezes falam de maneira que não deveriam falar. Então vários motivos causam. Mas o maior motivo de um membro se afastar do corpo de Cristo e largar Jesus é fraqueza espiritual. Se enfraqueceu, não quer mais buscar, não quer mais andar com Jesus e resolveu largar Jesus. Aleluia. Vê o que está escrito aqui em Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui Colossenses aborda Cristo como cabeça. E você vê no versículo anterior, 17, que ele é em todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por ele. Então Jesus é a base desse corpo, como cabeça. Ele sustenta esse corpo, ele comanda esse corpo, direciona esse corpo. Então você é Cristo, você é crente em Jesus. Aleluia. Aí no mesmo livro de Colossenses 1, versículo 14, 24, olha que ele fala: regozijo-me agora do que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então que ele fala sobre as aflições que ele sofria pela igreja, pelo corpo. Aqui o apóstolo falando, ele sofria pelo corpo, e você vai sofrer também por esse corpo. Eu não quero aqui ser hipócrita e dizer para você que você vai ter só bonança, só momentos bons. Vai ter aflições, porque você vai zelar por esse corpo. Sabe que momentos são esses? Você vai ficar triste por alguns que caíram. Vai ficar triste porque às vezes você queria ver uma coisa, mas não vê outra coisa no corpo de Cristo. Então aflições existem no corpo de Cristo. Aleluia. Mas aquele que é o dono da nossa vida, aleluia, ele é fiel, verdadeiro, para trazer paz de espírito para a sua vida. Aleluia. Essa paz que excede todo o entendimento, aleluia, ela está em cada vida aqui presente, em cada membro desse corpo. Olha como Romanos trata o corpo de Cristo. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui você vê no livro de Romanos, ele exorta a humildade e fidelidade para com o corpo. É por isso que no versículo 1, ele fala: rogo-os pelos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. É você buscar santificação para viver no meio do corpo de Cristo. Irmãos, a Bíblia, você vai encontrar aqui no Novo Testamento, falar sobre o corpo de Cristo, e em todos os momentos vai vir falar sobre santificação, porque esse corpo precisa ser santo. Você precisa se aperfeiçoar em santidade para fazer parte desse corpo. A gente fala de uma coisa, fala de outra, fala de uma coisa, fala de outra, e você cai no mesmo lugar. Sede santo como Cristo é santo. Aleluia. Então Romanos, ele fala de uma consagração para que você seja batizado até nos dons. Você observa que nos versículos que sucedem nesse capítulo 12 de Romanos, fala sobre os dons ministeriais. Aleluia. Porque os membros são usados nos dons que Deus distribui na igreja. Na primeira carta de Coríntios agora, na primeira carta de Coríntios,
Aí você vê no capítulo 6 e no versículo 15. Olha como ele fala sobre o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Vejam bem. Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Aqui a exortação também à santidade. Aleluia. Ou não sabeis que ajuntável com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque senão disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aleluia. Olha o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? É assim que nós fazemos parte do corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Irmãos, não adianta nós viermos aqui na igreja segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, quinta-feira, terça-feira. Aqui tem culto quase todos os dias. Você vem aqui na igreja de segunda a segunda. Não adianta você vir somente para vir. Você tem que vir para buscar aperfeiçoar-se em santidade. Não adianta. Você faz parte de um corpo santo. Glória a Jesus. Não adianta você ficar aqui, passar aqui anos e anos, 10, 15, 30 anos aqui, e não entender que precisa buscar ser santo. Aleluia. Aqui nesse mesmo lugar é que você vem aqui para ver os irmãos, para conversar, quem sabe bater um papo, quem sabe ver as pessoas que você gosta. Não, você vem aqui com um propósito. Você entra por essas portas com um propósito claro de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui você não vai ver lá fora, a gente lá fora não. Todos estão querendo ouvir a palavra de Deus. Mas tem igreja que você vai, que você chega na porta e vê um monte de gente lá fora, do lado de fora, sem querer entrar para ouvir a palavra de Deus. Eu já vi muito isso por aí. A porta da igreja é cheia de gente. Parece que ninguém tinha interesse em ouvir a voz de Deus. Não entrava. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, que aqui Deus usa os seus servos. Aqui há um povo que tem interesse em ouvir a voz do Senhor. E andando assim você vai ser edificado espiritualmente. Aleluia. E você vai viver conforme essa palavra aqui, ó, como o templo do Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele habita em você. Glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo, Ele nos avisa. Ele nos toca quando há perigo de pecado. Ele nos toca. Ele fala conosco. Você está vendo, eu estava na minha cama dormindo, e eu acordei de repente, do nada, e aquela voz, ore. Aquilo foi a voz do Espírito Santo me despertando para um momento com Ele. Aleluia. Quem sabe Ele tem te falado, quem sabe o Espírito Santo tem falado com você ao seu coração, tem te despertado para uma vida mais íntima com Ele. Quem sabe você tem ouvido a voz dele e não tem dado atenção. Aleluia. Nessa noite eu quero falar para você que o Espírito Santo continuará falando contigo. Dê ouvidos à voz do Espírito. Você faz parte de um corpo, aleluia, e tem grande responsabilidade, porque você é cidadão dos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que está escrito em Efésios. Efésios capítulo 4. Olha o que ele fala do corpo. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fois chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui fala da chamada da sua vocação. Que vocação é essa? Aqui, irmãos, fala de uma vocação para a salvação. Todos nós fomos chamados e vocacionados para serem salvos. E é por isso que aqui, quando ele fala de um corpo e um espírito, nós sejamos dessa forma, para cumprir aquilo pelo qual fomos designados. Aqui é uma designação meio que geral, para que nós fomos chamados. A maior bênção que nós temos é a salvação. A maior bênção é a salvação. E essa é a nossa vocação. Fomos chamados para sermos salvos. E é por isso que nós nos aperfeiçoamos. Aí Deus coloca a igreja, aleluia,
E coloca na igreja membros com dons, que esses dons trabalham para a nossa edificação. Glória a Deus. Então você vê que no livro de Efésios, ele falando sobre humildade, mansidão, longanimidade, né, suportar uns aos outros, procurar guardar a unidade do Espírito, aleluia, fala do amor. Então fala de coisas que vão ajudar você a ser um só corpo em Jesus. Fala da fé. Então nós temos que guardar muitos instrumentos para nós sermos salvos de Jesus, sermos parte desse corpo. E aí no mesmo livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29 e 30. Aqui nessa passagem de Efésios, interessante, que fala, a partir do versículo 22, sobre os deveres domésticos. Fala sobre homem e mulher, o marido e a esposa. E aí no meio desse texto, no versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele traz esse texto para o casamento. Fala que Cristo é o cabeça do homem, como Cristo, e o homem é o cabeça da mulher. E aí faz uma alusão dizendo que Cristo, da forma que Cristo trata a igreja, o homem tratar a sua esposa. Você pode ler o texto depois aí, você vai ver. Ele fala dessa forma. E aí fala do corpo. Então mostra claramente, né, o compromisso de Cristo com a igreja. E o nosso compromisso também com membros. Aleluia. E é muito bonito nós vermos, irmãos, como Cristo ele trata a sua igreja. Como ele trabalha na sua igreja. Como você foi chamado para ser usado por Deus, para receber de Deus aqui nesse lugar. A oportunidade foi dada para você. Irmãos, nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui. Aleluia. Eu sei que tem muitos que estão tentando se libertar das drogas, do alcoolismo, da prostituição para estar aqui, mas não conseguem. Quantos e quantos irmãos que batalharam arduamente, lutaram bastante para conseguir ter acesso ao corpo de Cristo. E hoje estão aqui, após muita batalha, muita luta, mas Deus deu vitória porque Ele confiou no Senhor. Aleluia. Ele entregou para Deus suas ansiedades, confiou em Deus, fez a obra. Aleluia. Você é obra de um milagre. Você é fruto de um milagre de Deus. Esse milagre é o milagre da regeneração, da transformação. Deus te transformou. Deus te libertou. Deus te curou para que você estivesse aqui dentro, sendo edificado por Ele. E agora, fazendo parte do corpo de Cristo. Aleluia. Próximo domingo estaremos aqui na Santa Ceia do Senhor. E você fazendo parte desse banquete espiritual. Porque foi resgatado por Jesus. Ei, calama. Aleluia. E o que temos feito com isso? O que temos feito com isso? Como temos tratado essa grande oportunidade de Deus nos dar? Alguns gostam de comparar, né? Alguns querem levar a vida de forma natural. Quer ter uma vida aqui e lá fora ter outra vida. Quer trazer as coisas lá de fora cá para dentro. Quer aplicar as coisas do mundo na igreja. Quer que a igreja ande igual ao mundo. Deus não vai aceitar isso, irmãos. Deus não vai aceitar isso. Desde os 9 anos de idade que eu ouço falar da palavra de Deus, que eu ouço falar em santificação, em santidade, em corpo de Cristo, em igreja. Nós crescemos ouvindo essa palavra, sabendo que temos que ser santos, sabemos que temos que fazer a vontade de Deus, que temos que seguir a doutrina da palavra de Deus. Mas alguns parece que a mente fica cauterizada, e aí começa a ouvir coisas, se influenciam com as coisas do mundo, com o que as pessoas ímpias que não têm Deus no coração falam, e aí querem implantar aqui dentro, trazer cá para dentro. Aí tem problemas, que a igreja que é santa não aceita. Aleluia. A igreja, irmãos, as coisas que acontecem aqui, as coisas não são aceitas, não é por causa do pastor, porque a igreja que é santa não aceita. O pastor é ministro de Deus. Aleluia. Ministro de Deus. E aí nós colocamos a vontade de Deus, e a igreja adota a vontade de Deus.
Não adianta forçar as coisas conforme o mundo quer. Não adianta. Se nós temos responsabilidade com Deus, vamos honrar o chamado de Deus em nossas vidas. Porque não só eu tenho chamado, muitos irmãos têm chamados. Aqui e aí embaixo também. Muitos irmãos têm chamado de Deus. E aí vão fazer de tudo para honrar esse chamado. Algumas vezes vamos nos indispor com algumas pessoas para cumprir o chamado de Deus, a nossa vocação. Aleluia. Porque fazemos parte, mas porque fazemos parte de um corpo. Fazemos parte de um corpo. E não podemos fazer o contrário do que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós possamos a cada dia buscarmos ser santos, para que possamos estar dignamente fazendo parte desse corpo. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.